O vento gelado do início do inverno em São Paulo cortava a pele até os ossos. Eu tinha acabado de sair de um leilão de arte asiática de 3 horas em um casarão antigo na região dos Jardins, onde as ruas de paralelepípedos repousavam silenciosas, sob a sombra imponente dos arranha-céus da cidade. Nos últimos 3 anos, meu trabalho como avaliadora de antiguidades tinha sido a única tábua de salvação que me impedia de afundar na areia movediça do passado. Parei em frente a uma boutique de moda infantil de alta costura, pretendendo comprar um pequeno presente para minha sobrinha. Mas, de repente, meus pés ficaram grudados no passeio, como se parafusados ao asfalto, e o ar parou no meu peito. Do outro lado do vidro transparente, sob a luz ofuscante de um lustre de cristal, um homem estava ajoelhado sobre o parquet polido. Com cuidado e precisão, ele calçava minúsculos sapatos de couro em um lindo menino de uns 3 anos. Ao lado dele, uma jovem de cabelos encaracolados e volumosos sorria com satisfação, segurando uma caríssima bolsa Birkin. A cena era tão bonita, completa e feliz que provocava inveja. Mas, em uma cruel reviravolta do destino, cada traço do rosto daquele homem, o jeito que franzia levemente a testa ao amarrar os cadarços, a pequena pinta atrás do lóbulo da orelha esquerda, era familiar para mim, marcado a fogo na minha memória. Era Estevão, meu marido, o homem que eu presumi estar morto em um trágico acidente de avião há 3 anos. O homem por cuja alma eu havia gasto uma fortuna em missas e cerimônias. O homem cuja foto comemorativa ainda presidia solenemente minha casa fria. Senti o sangue congelar nas veias e depois ferver de fúria, mas não avancei sobre eles nem gritei. Meu instinto, como uma das melhores avaliadoras do país, sussurrou: mantenha a cabeça fria. Observe com atenção. Antes de emitir um veredito sobre a peça à minha frente, recuei para a sombra de um poste de rua. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular. Pela lente da câmera, no zoom máximo, vi claramente cada gesto de afeto que ele dava à criança. O menino tinha os olhos dele, o nariz dele. Era inconfundível. Quanto à mulher, eu a reconheci. Era Patrícia, sua ex-assistente executiva. Aquela por quem Estevão havia jurado e voltado a jurar. Não seja desconfiada, meu amor. Ela é apenas uma funcionária. Tem uma situação familiar difícil e eu a estou mentorando. A mentoria, pelo visto, tinha sido tão completa que incluía ter um filho juntos, o casaco de cachemir que ele vestia, o relógio Patek Philippe no seu pulso e a bolsa de milhares na mão da sua amante. Com uma dor aguda, percebi que todos aqueles luxos haviam sido comprados com o meu dinheiro. Com o dinheiro da venda da herança que minha mãe me havia deixado, com o dinheiro da venda das antiguidades raras que meu pai colecionara com tanto carinho, tudo para quitar a dívida de 10 milhões de reais que ele supostamente havia deixado após a morte. Mordi os lábios com tanta força que sangraram, sufocando o soluço, lutando para que não escapasse pela minha garganta. Por 3 anos, vivi como um fantasma, cuidando dos seus pais como se fossem meus, rachando a espinha para pagar as dívidas de um homem morto. E ele, enquanto isso, vivia como um rei neste paraíso, com uma linda mulher e um filho saudável, construindo seu novo lar com o meu suor e as minhas lágrimas. A verdade, nua e cruel, era como uma faca afiada mergulhando no meu coração, dilacerando a confiança ingênua que eu tive um dia. Estevão pareceu sentir um olhar sobre ele. Levantou a cabeça, os olhos varrendo a vitrine em direção onde eu estava. Pulei, subi o capuz rapidamente e dei meia volta, perdendo-me no meio da multidão apressada. Eu não podia deixar que me descobrisse agora. Eu não estava pronta. Um barraco em terra estrangeira só me faria de palhaça e os alertaria para que escondessem seus bens. Eu precisava de um plano, algo perfeito, implacável, um plano digno do dano que me haviam causado. Chamei um táxi e disse com a voz embargada: Aeroporto Internacional de Guarulhos, por favor. Sentada no carro, apertei o celular, ainda quente na minha mão.
Aquele breve vídeo pesava agora uma tonelada. Olhei a cidade de Sydney se esvair pela janela, embaçada pela chuva, ou talvez pelas minhas lágrimas. Já não sabia mais. Só sabia que a mulher fraca, apaixonada e ingênua chamada Safira havia morrido naquela rua. A mulher que retornava agora para São Paulo seria completamente diferente. O avião rasgou a noite, subindo no céu escuro, deixando para trás as luzes cintilantes de Sydney. Encolhi-me no meu assento de primeira classe. O silêncio e o suave aroma de óleos essenciais não faziam mais do que alimentar as dolorosas lembranças. Recusei a taça de vinho que a gentil comissária me ofereceu e pedi apenas um copo de água gelada o suficiente para acalmar o fogo que me consumia por dentro. Lembrei-me daquele dia fatídico, 3 anos atrás, o dia em que a notícia reportou a queda do avião em águas internacionais. O nome de Estevão estava na lista de passageiros desaparecidos. Desmaiei na sala de estar e acordei em um hospital, rodeada pelos lamentos da minha sogra. Não encontraram corpos intactos, apenas destroços e fragmentos irreconhecíveis. As autoridades identificaram Estevão através de registros dentários e resultados de DNA de uma minúscula amostra de tecido. Naquele momento, a dor nublou meu julgamento. Só pude abraçar seu retrato e chorar até secarem as lágrimas. Não tive cabeça para questionar as inconsistências daquele relatório forense cheio de jargão técnico. E depois daquele funeral sem corpo, meu inferno começou. Credores chegaram à casa como urubus na carniça. Mostraram notas promissórias com a assinatura de Estevão que totalizavam 10 milhões. Diziam que ele havia tomado o dinheiro emprestado para investir em projetos de capital de risco de alto risco e o perdera tudo. Meus sogros, Reginaldo e Odete, desabaram ao saber. Reginaldo sofreu um derrame que o deixou acamado, e Odete caiu em depressão profunda, deixando todo o peso sobre mim. Odete agarrou minha mão, o rosto banhado em lágrimas. Safira, minha filha, que tragédia. Estevão se foi e nos deixou esta montanha de dívidas. Seu pai e eu estamos velhos. Só podemos contar com você. Não nos abandone. Não deixe que tomem a casa da família. Por lealdade, por amor ao meu marido, eu assenti. Vendi todas as joias que minha mãe havia me deixado. Vendi o sobrado de luxo que meu pai me havia presenteado antes do casamento. E o mais doloroso de tudo, tive que vender as inestimáveis antiguidades que meu pai havia colecionado e cuidado a vida toda, como se fossem sua própria alma. Tudo para comprar paz para a família do meu marido. 10 milhões iraires. O valor dançava na minha cabeça, zombando da minha estupidez. Agora, unindo os pontos com a imagem da família feliz de Estevão na Austrália, tudo se encaixava. Aquele dinheiro nunca se perdeu em maus investimentos. Foi transferido secretamente para o exterior, transformando-se na mansão, nos carros de luxo, na vida opulenta que ele e sua amante desfrutavam. Eu, Safira, uma avaliadora especialista, capaz de distinguir o autêntico do falso em artefatos antigos, não tinha sido capaz de enxergar a alma escura do homem que dividia minha cama. Soltei uma risada amarga, uma careta distorcida que se refletiu na tela escura à minha frente. Mas isso não era tudo. Um pensamento gelado percorreu minha espinha. Lembrei-me do chá de ervas pungente que Odete me obrigava a beber todas as noites nos últimos 3 anos. Dizia que era uma receita antiga da família para dar vitalidade, que o preparava especialmente para me ajudar a recuperar as forças. Você trabalhou demais por esta família, minha querida. Beba isto para se recuperar. E eu o bebia com gratidão. Mas, estranhamente, desde que comecei a tomar aquele líquido escuro, meu ciclo tornou-se cada vez mais escasso e irregular. Meu corpo estava sempre lânguido, cansado, minha pele pálida. Embora não tivesse nenhuma doença específica, eu sempre achei que era devido ao excesso de trabalho e ao estresse. Mas agora, uma hipótese aterrorizante se formou na minha mente. E se aquele chá não fosse para nutrir-me, mas sim para me esterilizar? Eles queriam me transformar em uma mula, uma máquina de fazer dinheiro para sustentá-los.
mas temiam que eu pudesse me casar novamente, que eu pudesse levar os bens restantes para outro casamento. Então, em segredo, destruíram minha saúde, aprisionando-me na jaula de lealdade que eles mesmos haviam construído. Essa crueldade ultrapassava todos os limites humanos. Apertei o copo de água na mão, os nós dos dedos brancos de frio. A bondade mal direcionada é como um veneno. Mata-te lenta e dolorosamente. Mas, por sorte, eu ainda estava viva e havia acordado. O avião começou a descer, preparando-se para pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Olhando as luzes da cidade brilhando como estrelas distantes, respirei fundo. Eu estava de volta, mas não para continuar sendo a nora devota ou a viúva de luto. O táxi parou abruptamente em frente ao portão do solar imponente, escondido em uma rua tranquila do Morumbi, o lugar que eu chamei de lar por 3 anos. Respirei fundo, reprimindo a náusea que subia pela minha garganta, preparando-me para vestir a máscara da nora submissa e abnegada. Ao abrir a porta, a primeira coisa que vi foi Odete deitada no caro sofá de couro com uma máscara facial branca cobrindo o rosto. Ela gritava com a empregada em um tom azedo que contrastava com seu ar usualmente distinto. "Mas como você faz as coisas? Eu mandei comprar camarão rosa, o jumbo, e você me traz isto que parece que está congelado há 1 ano. Você está tentando me envenenar?" A empregada, encolhida em um canto, torcia a borda do avental, sem ousar dizer uma palavra. Ao me ver entrar, com o aspecto exausto da longa viagem, Odete mal se deu ao trabalho de se sentar. Olhou-me de soslaio por cima da máscara, a voz desdenhosa. "Você voltou? Por que tão tarde? Eu lhe disse que há pouca gente nesta casa. Seu pai está doente. Tem que aprender a voltar cedo." Ela não perguntou se a viagem tinha sido cansativa, nem se importou como tinha corrido o projeto na Austrália. Sua primeira frase foi, como sempre, uma repreensão vazia. Deixei a mala no chão e esbocei um sorriso fraco, a voz embargada de emoção. "Sim, o voo atrasou. Por isso me atrasei um pouco. Como está o papai? Tem comido e dormido bem nestes dias?" Odete bufou antes de responder lentamente. "Na mesma. Uma fortuna em remédios, e ele não melhora. Aliás, como ficou o projeto da Austrália? Já te pagaram? No mês que vem, temos que pagar a conta do hospital do seu pai, a luz, a água, o salário desta garota inútil. Centenas de despesas caindo nas minhas costas." Olhando para a mulher deitada ali, senti um arrepio. Esta era a sogra que eu outrora considerei minha própria mãe. Aquela que havia me abraçado chorando inconsolavelmente ao receber a notícia do acidente de Estevão. Aquela que havia segurado minha mão e me dito que eu tinha que ser forte. Aconteceu que tudo era uma atuação desajeitada para esconder sua natureza gananciosa e egoísta. Aos olhos dela, eu não era sua nora, nem sequer família, mas sim uma máquina de imprimir dinheiro, um peão que ela e seu filho podiam explorar até o tutano. Engoli as lágrimas, baixei a cabeça e respondi. "Sim, eu sei. Estou um pouco cansada. Com sua licença, vou para o meu quarto descansar. Amanhã farei as contas e entregarei o dinheiro à senhora, mãe." Odete acenou com a mão como quem espanta uma mosca. "Sim, vá. E lembre-se de levantar cedo para fazer o café. Não fique dormindo até o meio-dia." Em silêncio, subi minha mala pela escadaria de madeira, cada degrau pesado como se estivesse usando grilhões. A porta do quarto se fechou. Tranquei-a rapidamente e apoiei-me nela, deslizando até o chão frio. Este quarto, que antes foi nosso ninho de amor, o lugar que guardou nossas mais doces lembranças, agora se transformara no túmulo da minha juventude. Na parede oposta, nossa grande foto de casamento ainda pendia solenemente. O sorriso de Estevão na foto era tão radiante e quente, mas, olhando agora, só parecia falso e repugnante. Levantei-me, fui até a penteadeira e peguei o porta-retrato com uma foto da nossa viagem de aniversário. Na imagem, ele me olhava com devoção, jurando amor eterno.
Sorri amargamente, um sorriso quebrado e trágico, e lentamente coloquei a foto virada para baixo na mesa. Estava acabado. O amor cego de 10 anos, a lealdade mal direcionada. Tudo tinha que terminar. Tirei um telefone celular simples e antigo do fundo da minha mala. Inseri um chip pré-pago que havia comprado no aeroporto. Minhas mãos trêmulas discaram o número do Dr. Lacerda, o melhor amigo do meu pai e advogado da família. O telefone tocou 3 vezes antes que uma voz sonolenta, mais amável, atendesse do outro lado. Alô, quem fala? Respirei fundo para me acalmar, e minha voz soou firme e determinada. Lacerda, sou Safira. Sinto muito ligar a esta hora, mas tenho algo extremamente importante que preciso que o senhor faça para mim imediatamente. Lacerda pareceu sentir a gravidade na minha voz. Seu tom ficou totalmente desperto. Safira, o que está acontecendo? Acalme-se. Conte-me tudo. Olhei para a escuridão que envolvia o quarto, e cada palavra que saía da minha boca era como uma bala disparada na noite silenciosa. Ative o protocolo de proteção de herança imediatamente. Separe completamente os bens que minha mãe e meu pai me deixaram do patrimônio conjugal com a família de Estevão. E preciso que o senhor investigue secretamente todo o processo do acidente de avião de 3 anos atrás. Suspeito que Estevão ainda esteja vivo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Então, a voz de Lacerda soou cheia de espanto, mas também de confiança. Entendido. Não se preocupe, Safira. Estou nisso agora mesmo. Na manhã seguinte, a grande São Paulo acordou com uma garoa fina e persistente, e o frio cortante do inverno penetrava nos ossos. Saí de casa ao amanhecer com a desculpa de me encontrar com um cliente. Meu destino não era um edifício de escritórios chique, mas sim um pequeno café escondido em uma viela tranquila no Itaim Bibi, onde Lacerda costumava ler o jornal todas as manhãs. Lacerda já me esperava. À sua frente, uma xícara de café preto, quente e fumegante. Ao me ver entrar, com o aspecto abatido, com olheiras profundas após uma noite sem dormir, ele suspirou levemente com um olhar de compaixão. Empurrou uma xícara de chá de gengibre quente na minha direção. Beba um pouco para se aquecer, disse com sua voz grave e reconfortante. Se seu pai a visse assim, partiria o coração dele. Segurei a xícara e o calor que se espalhava pelas minhas mãos me confortou um pouco. Não rodeei. Coloquei o pendrive com o vídeo que havia gravado em Sydney sobre a mesa. Lacerda o conectou ao seu laptop e o assistiu atentamente, segundo por segundo. Quando o vídeo terminou, seu rosto endureceu, e o espanto deu lugar à raiva contida. Tirou os óculos e limpou o vapor. Sua voz tremia de indignação. O canalha! Não posso acreditar que ele se atreveu a fazer algo tão monstruoso. Enganou a todos nós. Defraudou a lei. Apertei as mãos. Minha voz estava estranhamente calma, a calma de quem atingiu o fundo do poço da dor. Quero que me ajude a recuperar tudo o que me pertence e a minha família. Não quero que nenhum centavo caia nas mãos desses golpistas. Ajude-me a tramitar o divórcio e a denunciar a fraude deles. Lacerda assentiu com determinação e abriu sua pasta, tirando uma pasta grossa. Virou as páginas, mostrando-me as anomalias que havia encontrado na noite anterior após minha ligação. Pedi a alguns velhos amigos do judiciário para revisarem o caso do acidente. Havia vários pontos suspeitos que naquela época, envolvidos pela dor, deixamos passar. Apontou para uma fotocópia com uma imagem de registros dentários. Este é o histórico dentário de Estevão usado para a compatibilidade do corpo, mas olhe de perto. A data do relatório foi alterada. Na verdade, este registro foi refeito em uma clínica particular apenas 6 meses antes do acidente, e quem o fez foi um velho colega de faculdade de Estevão. Olhei para os números borrados da data, e uma onda de indignação percorreu-me. Sua morte não foi um acidente, mas um plano meticulosamente orquestrado. Ele havia preparado seu desaparecimento à perfeição, enganando o mundo inteiro, enganando a mulher com quem dormia. Lacerda virou a página da análise de DNA. Sua voz ficou mais grave.
E este é o resultado do DNA. A amostra de tecido encontrada no local do acidente é compatível com seus sogros em 99%. Teoricamente, confirma o parentesco, mas neste caso, suspeito de uma brecha. É muito possível que a amostra não fosse de Estevão, mas de um parente próximo com a mesma linhagem de sangue, por exemplo, um primo. Estou investigando se alguém da sua família desapareceu ou faleceu por essas datas. Cada palavra de Lacerda era como mais um prego no caixão do meu casamento. Lembrei-me dos meses anteriores ao acidente. Estevão viajava frequentemente a trabalho, falava ao telefone em segredo e, ocasionalmente, tinha despesas inexplicáveis que ele descartava com evasivas. Naquela época, achei que estava ocupado com o trabalho. Quem diria que estava ocupado preparando sua própria morte? Olhei para Lacerda nos olhos com determinação. Lacerda, quero construir um muro de proteção legal. Prepare os documentos para confirmar meus bens particulares, incluindo a herança da minha mãe e os bens que meu pai me deixou. Quero que sejam claramente separados, não misturados com o patrimônio conjugal. Ao mesmo tempo, colete secretamente as provas das atividades de lavagem de dinheiro da família dele. Lacerda colocou uma mão no meu ombro com um olhar cheio de confiança. Não se preocupe, farei isso imediatamente. Você amadureceu e se tornou mais forte do que seu pai poderia ter imaginado. Continue representando seu papel. Deixe a parte legal em minhas mãos. Vamos desmantelar essa conspiração dele e fazê-los pagar por cada uma das suas lágrimas. Saindo do café, a garoa não havia parado, mas meu coração já não sentia frio. Eu sabia que não estava sozinha nesta batalha. Atrás de mim estava Lacerda, o legado do meu pai e a justiça esperando para ser servida. Levantei a gola do meu casaco e me misturei à multidão, pronta para as próximas cenas da minha atuação. De volta à Casa Fria, comecei a desempenhar meu papel com perfeição. Já não era a nora generosa disposta a pagar qualquer despesa absurda para meus sogros. Comecei a reclamar da falta de dinheiro com o rosto sempre cheio de dor. Naquela noite, para o jantar, em vez das iguarias de sempre, pedi à empregada que preparasse pratos simples. Couve-manteiga e broa de milho, escassos em tempero. Odete sentou-se à mesa, franziu o senho para a comida modesta e bateu os talheres contra o prato. Estamos passando fome nesta casa ou o quê? Onde está o presunto caro que seu pai costumava mandar? Onde estão os bolinhos de bacalhau? Você pretende que morramos de desnutrição? Dei uma mordida no pão que me soube amargo na garganta e olhei para ela com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Sinto muito, mãe. O trabalho tem andado muito mal ultimamente. No projeto da Austrália, o cliente reteve o pagamento e a empresa está devendo meses de salário aos funcionários. Tive que vender as últimas joias que me restavam para pagar os juros do banco. Neste momento, não temos um único centavo sobrando na casa. Por favor, tenha um pouco de paciência e coma modestamente. Assim que conseguir algum dinheiro, eu a compenso. Ao ouvir que não havia dinheiro, o rosto de Odete mudou. Não acreditou em mim, e seu olhar me examinou de cima a baixo. Não venha com histórias. Como é possível que a diretora de uma subsidiária de um grande grupo não tenha dinheiro para o supermercado? Ou está escondendo o dinheiro para sustentar algum amante? Fingi estar profundamente ofendida, e as lágrimas caíram no meu prato. Como pode dizer isso, mãe? Por esta família vendi meu dote, a casa dos meus pais, tudo para pagar as dívidas de Estevão. O que me resta para esconder? Se não acredita, olhe a pilha de avisos de penhora que deixei na mesa da sala. Apontei para a pilha de documentos de dívida falsos que havia pedido a Lacerda para preparar e havia deixado em plena vista. Desconfiada, Odete bufou, levantou-se e foi à sala pegar os papéis. Quanto mais lia, mais pálida ficava. Os valores das dívidas de milhares de reais e as ameaças dos cobradores a fizeram tremer. Jogou os papéis na mesa e virou-se para mim com um olhar de pânico e desdém. Como é possível que devamos tanto? O que você fez? Cobri o rosto e chorei inconsolavelmente.
Não sei. Os juros continuam acumulando agora. Estão ameaçando confiscar a casa, os móveis. Não sei como vamos sobreviver ao próximo mês. Odete não disse mais nada. Subiu para o quarto em silêncio, deixando o jantar pela metade. Eu sabia que o medo da pobreza e de perder tudo estava começando a corroê-la. Nos dias seguintes, cortei todas as despesas de luxo. Não mais remédios caros, nem tratamentos de beleza, e até insisti em economizar na conta de eletricidade. Odete estava sentada em brasas. Temia ter que me sustentar, uma nora inútil, e perder a fonte de renda que tivera por tanto tempo. Através de uma câmera oculta na sala de estar, vi Odete começar a agir em segredo. Aproveitando minha ausência, ela se esgueirou até o escritório onde as valiosas antiguidades que meu pai me havia deixado estavam guardadas. Acariciou cada vaso de porcelana, cada estatueta de bronze com olhos gananciosos. Depois, tirou o telefone e ligou para alguém sussurrando. Alô, é você. Tenho umas antiguidades que quero vender com urgência. São autênticas, das boas. Se puder vir ver e me der um bom preço, leve-as. Preciso do dinheiro agora. Eu estava sentada no meu carro, estacionado a uma certa distância, ouvindo cada palavra, cada gesto pela tela do meu celular. Senti uma pontada no coração, vendo suas mãos sujas tocarem as memórias sagradas do meu pai. Eram objetos que meu pai passou a vida colecionando, que ele prezava como se fossem sua vida. E agora, aquela mulher gananciosa os estava pechinchando como verduras em um mercado. Apertei o volante, minhas unhas cravando no couro. Para pegar o tigre, você tem que entrar na toca. Para desmascarar essas pessoas, você tem que deixar sua ganância sem fundo se manifestar. Esbocei um sorriso frio, um sorriso cruel que nunca antes havia aparecido no meu rosto. Venda tudo! Venda! Cada objeto que você vender será uma sentença. Prova irrefutável para enviar você e toda a sua família para a cadeia. Eu vou deixar você cavar sua própria cova sem ter que mover um dedo. Naquela noite caiu um dilúvio. O tamborilar da chuva no telhado era como o grito da minha alma. Às 10:00 em ponto. Como era costume há 3 anos, Odete subiu para o meu quarto com uma xícara de chá fumegante. O cheiro forte de ervas embrulhou meu estômago, mas mantive uma expressão serena. Deixou a xícara na mesinha de cabeceira com uma voz falsamente doce. Safira, beba seu chá. Acabei de fazê-lo. Beba quente para que faça efeito. Você está muito magra ultimamente. Precisa de nutrição para ter forças para o trabalho. Ao ver seu sorriso gentil, senti profunda repulsa. Peguei a xícara, sentindo o calor, e respondi em voz baixa. Obrigada, mãe. Deixe-o aí. Beber-o-ei quando esfriar um pouco. Odete permaneceu um momento a mais, seus olhos inquietos examinando o quarto como se procurassem algo antes de adicionar. Lembre-se de beber tudo, viu? Estas raízes são muito valiosas. Tive que encomendá-las de longe. Não desperdice. Esperei que ela saísse e fechei a porta. Imediatamente, levantei-me e derramei o conteúdo da xícara em um pote de vidro que havia preparado, limpando cuidadosamente a borda para não deixar rastros. Na manhã seguinte, levei o pote ao Dr. Todauer, um velho amigo do meu pai e renomado especialista em medicina natural. Em seu consultório, impregnado pelo cheiro de ervas, Dr. Todauer pegou o pote, cheirou, provou uma gota e franziu a testa. Pegou uma amostra do sedimento e a examinou sob um microscópio. Sua expressão se tornou cada vez mais grave. Tirou os óculos e olhou para mim com compaixão e preocupação. Safira, há quanto tempo você está bebendo isso? Respondi com a voz trêmula. Todas as noites, há 3 anos. Minha sogra diz que é um tônico para beleza e relaxamento. Dr. Todauer balançou a cabeça e suspirou com pesar. Beleza? Que beleza isto vai te dar, menina? Esta é uma fórmula antiga, extremamente tóxica, usada antigamente para esterilizar mulheres. Seu principal componente, combinado com outras ervas extremamente potentes, não é prejudicial em pequenas doses, mas tomado continuamente como você fez, causa atrofia ovariana,
graves distúrbios hormonais e, por fim, infertilidade secundária permanente. Meus ouvidos uniram. O chão parecia afundar sob meus pés. Infertilidade permanente. Eles haviam se atrevido a fazer isso comigo. Agarrei-me à borda da mesa para não cair, e as lágrimas fluíram incontrolavelmente. Lembrei-me das noites em que sonhei em ser mãe, em embalar um bebê nos braços. Lembrei-me das vezes em que fui à igreja rezar, ajoelhada por horas, pedindo um filho. Aconteceu que todas as minhas esperanças haviam sido assassinadas em sua origem pelas próprias pessoas que chamei de família. Dr. Totower continuou, a voz trêmula de indignação. E não é só isso, Safira. Esta fórmula também tem efeitos colaterais, como o enfraquecimento geral do corpo, causando um estado constante de fadiga e apatia, anulando a vontade de resistir. Queriam transformá-la em um autômato, uma máquina de fazer dinheiro obediente, sem a capacidade de ter filhos para amarrá-la a eles por toda a vida. A verdade era tão crua e brutal que eu não conseguia articular uma palavra. Dei-lhes minha juventude, meu amor e meu respeito. E o que recebi em troca? Uma traição vil, uma conspiração implacável para arruinar minha vida. Não queriam apenas meu dinheiro. Queriam arrancar meu direito de ser mãe. Queriam prender-me para sempre nesta gaiola de ouro falso. Limpei minhas lágrimas e levantei-me. A dor mais profunda havia se transformado em um fogo de ódio queimando ferozmente no meu coração. Olhei para o Dr. Totower, minha voz fria como gelo. Dr. Totower, obrigada. Por favor, guarde este segredo. Preciso que o senhor me faça um relatório oficial, com seu selo, analisando os componentes deste chá. Usá-lo-ei para reclamar justiça. Saindo do consultório, a chuva havia parado, e o sol brilhava forte. Olhei o céu azul e prometi em silêncio ao meu pai e ao meu filho que não nasceria, que não choraria mais. Minhas lágrimas eram muito valiosas para serem derramadas por essas bestas. A partir deste momento, a Safira boa e submissa estava morta. Restava apenas uma Safira implacável, disposta a levantar tudo para fazer os culpados pagarem com o próprio sangue e lágrimas. Eu os faria beber este chá venenoso gota a gota. 2 dias depois de descobrir a verdade sobre o chá, recebi uma ligação de Lacerda. Ele me convocou ao seu escritório, onde me esperava com um grosso dossiê de auditoria sobre a situação financeira dos meus sogros. O escritório de Lacerda cheirava a papel velho e mogno, e o tic-tac de um relógio de pêndulo marcava o ritmo de uma bomba-relógio. Lacerda colocou o dossiê sobre a mesa e o deslizou em minha direção. Seu rosto era uma mistura de seriedade e desprezo. Safira, você tem que se preparar. O que vai ver não é apenas uma decepção sentimental. É toda uma teia de crime financeiro disfarçado de família honrada. Com as mãos trêmulas, abri a primeira página. O que vi foi um extrato das contas bancárias dos meus sogros dos últimos 3 anos. Os valores eram vertiginosos. Meus sogros, que sempre se queixavam de estarem doentes e viverem da minha caridade, estavam movimentando fluxos de dinheiro de dezenas de milhares de reais. Lacerda apontou para as transferências de entrada e explicou. Olhe, todo mês as contas deles recebiam grandes somas de dinheiro de empresas de fachada offshore. O conceito era sempre doação de caridade ou ajuda médica. Mas, na realidade, é dinheiro das empresas de fachada que Estevão criou para lavar dinheiro sujo. Olhei para os nomes das empresas e senti um aperto no peito. Enquanto eu rachava a espinha trabalhando, vendendo minha herança para pagar as dívidas do meu marido, eles estavam sentados em uma montanha de dinheiro sujo. Fizeram o papel de velhos indefesos, espremendo cada centavo do meu suor, enquanto ajudavam o filho a desviar fundos para o exterior. Lacerda virou a página seguinte. Sua voz ficou mais grave. E esta é a parte mais aterrorizante. A maior parte desse dinheiro, após passar por várias contas intermediárias, acabava em um fundo fiduciário secreto na Suíça chamado Marcellus Trust. Pedi a alguns contatos para investigar.
Os beneficiários desse fundo são ninguém menos que Estevão e seu filho. Deixei cair o dossiê e um arrepio percorreu minha espinha. Marcelos, certamente nomeado em homenagem ao filho. Ele havia calculado tudo. Usou seus pais como cobertura e sua esposa como ferramenta para ganhar dinheiro e desviar a atenção, tudo para construir um império financeiro para sua nova família. Sua crueldade e cálculo excediam os limites humanos. Levantei o olhar para Lacerda. Meu olhar duro, sem uma única lágrima. Lacerda? Estas provas são suficientes para acusá-los de lavagem de dinheiro? Lacerda assentiu com firmeza. Mais do que suficientes. Mas precisamos de um pouco mais de tempo para consolidar o caso, para garantir que, quando atacarmos, eles não tenham escapatória. Assine esta procuração e eu trabalharei em silêncio com a Unidade de Crimes Econômicos. Peguei a caneta e assinei. Meu traço firme, como se estivesse cortando todos os laços emocionais restantes. Eu não queria apenas o divórcio. Queria que pagassem perante a lei pelo dinheiro sujo que haviam acumulado sobre minha dor. Saindo do escritório, disse a mim mesma: Estevão, você gosta tanto de dinheiro? Pois bem, usarei sua própria ganância para enviá-lo para a prisão. Para levar a cabo meu plano e tirar a cobra do buraco, eu precisava da isca perfeita. Dirigi para fora da cidade barulhenta em direção aos arredores tranquilos, para um sítio com telhado de cerâmica, escondido sob árvores antigas. Era o refúgio do mestre Josué, meu primeiro mentor, o homem que me ensinou a ver a alma das antiguidades e o melhor restaurador de cerâmicas do país. Ao entrar no pátio de tijolos coberto de musgo, o cheiro de argila queimada misturado ao aroma de chá me acalmou um pouco. Mestre Josué estava sentado junto a uma mesa de pedra, segurando um velho bule delicadamente, seus cabelos brancos balançando ao vento. Ao me ver, apertou os olhos e sorriu gentilmente. Safira, minha filha, faz tempo. Entre, tome um chá quente. Sentei-me em frente a ele com o coração apertado. Não me atrevia a olhá-lo nos olhos, temendo que seu olhar penetrante descobrisse o esquema turvo que eu estava tramando. Após alguns minutos de conversa trivial, reuni a coragem e lhe contei toda a história. Estevão, a traição, o plano dos meus sogros para me roubar. Mestre Josué ouviu em silêncio, suas mãos ossudas agarradas à xícara de chá. Quando cheguei à parte do chá venenoso e do dinheiro sujo, seus olhos brilharam com fúria incomum. Pousou a xícara com força sobre a mesa. Sua voz tremia de emoção. Como pode haver pessoas tão sem alma no mundo? Seu pai foi um homem íntegro a vida toda. E olhe o tipo de genro que ele foi ter. Uma besta. Abaixei a cabeça, minha voz embargada. Mestre, vim hoje pedir-lhe um favor. Sei que vai contra seus princípios profissionais, mas realmente não tenho outra escolha. Mestre Josué olhou para mim com severidade. O que você quer que eu faça? Não me diga que quer que eu faça uma falsificação para enganar alguém. Em minha vida, eu só restaurei para salvar a beleza do passado. Nunca fui cúmplice de engano. Ajoelhei-me diante dele, as lágrimas rolando pelas minhas bochechas. Eu lhe imploro, mestre, não é por lucro. É para desmascarar uma fraude muito maior. Preciso de uma tigela mourisca de lustro dourado perfeita, uma que possa enganar os olhos mais especialistas, para atrair Estevão para fora de sua toca. Ele é tão ganancioso que só um tesouro dessa magnitude o fará cair na armadilha. Mestre Josué permaneceu em silêncio, olhando para a distância. A luta interna refletia-se em seu rosto enrugado. Ele era um homem de honra que odiava a fraude, mas também me amava como uma filha. Depois de um longo tempo, suspirou. Levante-se, Safira. Eu entendo sua dor. Eu a ajudarei. Não para quebrar meus princípios, mas para dar uma lição naquele canalha em nome do seu pai. Mas recriar o lendário lustro dourado, o brilho do sol depois da tempestade, não é fácil. Limpei minhas lágrimas, meus olhos brilhando de esperança. Eu sabia que, se ele aceitasse, meu plano já era metade do sucesso. Olhei para ele com firmeza. Sei que é difícil, mas confio nas suas mãos de ouro.
E eu trouxe a coisa mais importante para que possa criar esta obra-prima. Com as mãos trêmulas, abri uma pequena caixa de brocado que tirei da minha bolsa e a coloquei sobre a mesa de pedra. Dentro, sobre uma cama de veludo vermelho, repousava um fragmento de cerâmica do tamanho da palma da minha mão, que emitia um suave e fascinante brilho dourado. Era iridescente e de cor profunda com delicados motivos que pareciam dançar sobre o esmalte perolado. Assim que mestre Josué viu o fragmento, seus olhos se arregalaram, suas mãos trêmulas se aproximaram, mas pararam como se temessem que ele desaparecesse ao toque. Sussurrou, a voz embargada pela admiração. Meu Deus, isto é lousa dourado autêntica, o lendário reflexo metálico da Alhambra. Pensei que só veria isto em livros em minha vida. Eu assenti levemente com imensa dor. Sim, mestre, é o único fragmento autêntico que minha mãe me deixou. Ela disse que fazia parte de uma tigela dos palácios nazaríes que nossos ancestrais guardaram por gerações. É a alma da nossa família. Mestre Josué colocou óculos de aumento e examinou cada detalhe, cada reflexo, maravilhado. Para um homem que havia dedicado sua vida à cerâmica, este fragmento era mais valioso que ouro. Era a chave para desvendar os segredos de uma técnica perdida por séculos. Ele levantou o olhar, os olhos cheios de pesar. Safira, você sabe o valor disto? Só este fragmento poderia comprar uma fortuna. O que você planeja fazer com ele? Respirei fundo, minha voz firme. Quero que o pulverize. O quê? Mestre Josué ficou atônito. Seus óculos quase caíram. Você enlouqueceu. Destruir um tesouro nacional para fazer uma falsificação? Olhei-o nos olhos, contendo as lágrimas. Não enlouqueci. Sei o que vale. Mas se eu o guardar, ele continuará sendo apenas um fragmento em uma caixa. Em vez disso, se o usarmos para criar uma tigela completa, mesmo que falsa, ele se tornará a arma que me trará justiça. Preciso da pasta cerâmica original, do esmalte original para enganar Estevão e seus especialistas. Só sacrificando este fragmento poderei pegar aquele lobo ganancioso. O silêncio tomou conta da sala. O mestre olhou o fragmento e depois para mim. Compreendendo a dor e a determinação em meus olhos, ele soube que para mim, nada era mais importante naquele momento do que vingar meu pai e a mim mesma. Finalmente, ele assentiu. Acariciou o fragmento uma última vez como uma despedida. Tudo bem. Eu a ajudarei. Usarei o material deste caco e minhas técnicas secretas para ressuscitar esta tigela. Será uma obra-prima tão real quanto a vida, a armadilha mais doce e mortal. Assisti-o levar o fragmento para a oficina e senti um nó no estômago, como se estivessem rasgando minha pele. Mamãe, me perdoe. Tenho que destruir sua memória para proteger a honra da família. Por favor, do céu, ajude-me para que este sacrifício não seja em vão. Aquele fragmento de destino tinha agora uma nova missão, justiça e castigo. Nos dias seguintes, aprofundei meu papel de nora desesperada. Anunciei que estava suspendendo o caro tratamento médico do meu sogro, substituindo-o por medicamentos genéricos cobertos pelo convênio. Demiti a empregada, alegando não poder mais pagar, e assumi eu mesma os afazeres domésticos, de forma desajeitada e desanimada. A casa, já sombria, tornou-se ainda mais fria e sufocante. Odete estava como uma fera encurralada. A falsa miséria que eu havia criado alimentava sua ganância e seu medo. Através da câmera de segurança conectada ao meu celular, eu a vi agir. Certa tarde, enquanto eu fingia estar fora pedindo dinheiro emprestado, Odete se esgueirou para o escritório onde ainda restavam algumas antiguidades que eu deliberadamente não havia vendido. Olhou ao redor com olhos astutos, aproximou-se de uma prateleira de madeira fina e pegou um vaso de cerâmica de Talavera do século XIX. O favorito do meu pai, ela murmurou para si mesma, sua voz claramente audível pelo microfone, cheia de ressentimento e ganância. Essa pirralha mesquinha reclamando por centavos,
Vou vender essas coisas e mandar o dinheiro para o meu Estevão para que ele conserte os negócios. O que se pode esperar dela? As coisas do seu pai também pertencem à família do seu marido. Tenho todo o direito de vender. Com as mãos trêmulas, embrulhou o vaso em jornal e o colocou em uma grande sacola de viagem. Agia como uma ladra amadora, mas a crueldade dos seus pensamentos era profissional. Não sentia remorso por roubar a propriedade dos sogros falecidos para beneficiar o filho. Sentada em um café próximo, com fones de ouvido, senti cada uma de suas palavras como agulhas no meu coração. As coisas do seu pai também pertencem à família do seu marido. Como podia dizer algo tão absurdo e descarado? Meu pai havia prezado cada peça, e agora elas caíam nas mãos de uma pessoa vulgar, vendidas a preço de banana. Odete saiu com uma sacola pesada pela porta dos fundos, onde a esperava um homem de aspecto rude. O homem examinou o vaso e sorriu com desdém. É autêntico, senhora. Mas com o mercado em baixa, só posso lhe dar 500 Hylers. Se servir, pegue o dinheiro. Se não, estou indo embora. 500? Mas meu filho disse que isto valia milhares. Odete regateou. Mas seus olhos estavam fixos no maço de notas que o homem segurava. Bem, tudo bem. 500. Dê-me o dinheiro rápido antes que minha nora volte. Ela pegou o dinheiro, contou-o apressadamente e o colocou no bolso, radiante. Assisti a cena na tela, e um sorriso frio apareceu nos meus lábios. Ela não sabia que aquele vaso era uma restauração que eu havia encomendado ao mestre Josué. Em sua base, havia um minúsculo chip de rastreamento, e o mais importante, toda a transação ilegal havia sido gravada como prova irrefutável. Odete, aproveite seus 500 Hrs. Será sua passagem só de ida para um lugar reservado aos gananciosos e imorais. Quando segurei a tigela de lustro dourado nas mãos, perfeitamente recriada pelo mestre Josué, soube que era hora de lançar a rede final. Tranquei-me no escritório e abri meu laptop para fazer uma videochamada para Londres. Eu precisava falar com Arthur, um influente negociante de arte com quem meu pai havia feito negócios no passado. Arthur era um homem de olhar experiente, mas que adorava o dinheiro acima da arte. Sua ganância o tornaria meu melhor peão. O rosto magro de Arthur, com seus olhos azuis, apareceu na tela. Ele parecia surpreso. Fui direto ao ponto com um ar de mistério e cautela. Eu lhe disse que possuía um tesouro que o mundo inteiro ansiava. Uma tigela mourisca de lustro dourado da era Nazari em perfeito estado. Arthur riu. Sua risada soou cética pelos alto-falantes. Minha cara Safira, você está brincando? Peças dessa qualidade podem ser contadas nos dedos de uma mão, e a maioria está em museus nacionais. Como é possível que você tenha algo assim? Não dei explicações. Simplesmente aproximei a tigela da câmera, girando-a lentamente sob uma luz especial. O brilho dourado e acobreado se refletiu suavemente. Os delicados motivos pareciam ganhar vida. O sorriso de Arthur desapareceu. Ele aproximou o rosto da tela, os olhos arregalados. Meu Deus, esse brilho, essa pasta cerâmica, é impossível. É muito perfeita. Afastei a tigela. Minha voz estava calma, mas firme. É uma herança de família de uma importante linhagem espanhola. Eles querem vendê-la para salvar seus negócios da falência. Mas o proprietário tem uma condição. Só a venderá para alguém de verdadeira estirpe, alguém que realmente valorize e queira repatriar este tesouro nacional. Arthur engoliu em seco. Ele sabia a enorme comissão que poderia obter. Assentiu repetidamente. Entendido. Vou espalhar a palavra nos círculos mais exclusivos onde os bilionários se movimentam. Confie em mim. Em poucos dias, todo o mercado negro estará comentando sobre isso. Desliguei o computador e me recostei na cadeira. A notícia da lendária tigela se espalharia como fogo no mundo do contrabando de arte e lavagem de dinheiro, o mundo em que Estevão ansiava entrar. Ele sempre se gabou de ser um especialista. Ao ouvir sobre tal tesouro,
Com a condição de estirpe apenas, sua ganância e arrogância iriam às alturas. Lá fora, o vento de inverno soprava forte. Eu estava tecendo uma teia invisível com fios de ganância, mentiras e as memórias sagradas do meu pai. Não sabia se estava indo longe demais, mas cada vez que lembrava do olhar descarado de Odete, do chá venenoso, sentia que não tinha outra escolha. Levantei-me e me aproximei do retrato do meu pai. Acendi um incenso. Papai, perdoe-me por arrastar suas nobres paixões para esta lama, mas para arrancar o mato, às vezes é preciso sujar as mãos. O peixe grande está prestes a morder o anzol, papai. E eu serei quem o içará, mesmo que tenha que derrubar o céu. Eugene, exatamente uma semana após minha ligação com Arthur, recebi uma nova mensagem no meu e-mail criptografado. Arthur estava eufórico. A notícia da tigela havia causado um terremoto no mundo do colecionismo clandestino. Havia recebido ofertas de todas as partes do globo. Mas um cliente em particular havia chamado sua atenção. Ele se autodenominava Senhor C, um misterioso empresário rico, radicado na Suíça. Ele não só oferecia uma soma inicial astronômica, como demonstrou um conhecimento surpreendentemente detalhado sobre a história e as características da tigela. Alegava ter ouvido falar dela de um mentor já falecido, e que possuí-la era o sonho de sua vida, uma homenagem à sua memória. Ao ler aquelas palavras, soltei uma risada amarga, com lágrimas nos olhos. Senhor C, que canalha! Não importava. O jeito que falava de seu mentor falecido me revoltava. Ele se atrevia a usar meu pai, o sogro que havia traído, como desculpa para sua devoção falsa. Arthur acrescentou. Este cliente está muito determinado. Diz que quer comprá-la não só como colecionador, mas como presente para o 3º aniversário de seu filho, como herança de família. Quer usá-la para lavar uma grande soma de dinheiro e consolidar seu status na alta sociedade. Agarrei o mouse com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Um presente para seu filho de 3 anos, o filho bastardo que tivera com a amante. Enquanto eu esperava notícias dele, ele queria usar dinheiro sujo e um tesouro que acreditava ser autêntico para construir um futuro brilhante para aquela criança. Sobre as ruínas da minha felicidade, a insolência deste homem não tinha limites. Respondi a Arthur, exigindo que o Sr. C provasse sua solvência financeira antes de continuar. Diga a ele que a proprietária da tigela é muito exigente. Ela não precisa de um depósito. Precisa ver o seu poder. Peça que envie uma lista de bens ou antiguidades de valor equivalente que possua como garantia. Após enviar o e-mail, fiquei em silêncio. No escuro, eu estava jogando um jogo de pôquer com meu próprio marido. Ele na luz como um misterioso bilionário. Eu na sombra como uma vendedora desesperada. Ele pensava que era o caçador, sem saber que estava correndo direto para a armadilha de sua presa. Estevão, você é esperto, calculista, mas esqueceu algo fundamental. Quem melhor conhece a presa é o caçador que a criou. O conhecimento sobre antiguidades com que você impressiona o mundo. Nós o ensinamos, meu pai e eu. Pouco a pouco, você usa nossas armas contra nós. E hoje, usarei sua própria arrogância para acabar com você. 3 dias depois, Arthur me encaminhou um arquivo PDF protegido com senha acompanhado de uma nota de espanto. Safira, você tem que ver isto. A fortuna deste Sr. C é inacreditável. Ele possui peças que até o Museu Britânico invejaria. Com as mãos trêmulas, digitei a senha. Um mau pressentimento cresceu dentro de mim. O arquivo se abriu, revelando uma longa lista de antiguidades com fotos detalhadas e certificados de propriedade. Na primeira página, a imagem de uma taça de frango da dinastia Ming, vibrante e colorida. Cobri a boca para sufocar um soluço. Era a tigela favorita do meu pai. Ele costumava contemplá-la quando estava feliz e sempre me advertia para ter cuidado ao limpá-la. Dizia que simbolizava a união familiar, e agora estava na lista de bens do homem que havia destruído minha família. Continuei rolando,
as lágrimas embaçando minha visão. Um vaso ovo de ganso da dinastia Qing. Um pergaminho dos 7 sábios do bosque de bambu. Um par de vasos de 100 pássaros prestando homenagem a Fênix, mais altos que uma pessoa. Tudo. Tudo era tesouro da coleção do meu pai. 3 anos atrás, antes da morte do meu pai e do acidente de Estevão, estavam seguros no cofre da família. Lembrei-me que naquela época, Estevão se oferecia frequentemente para descer ao cofre para checar e fazer a manutenção das antiguidades. Dizia que queria aprender a compartilhar o peso com o sogro. Meu pai confiava cegamente nele e lhe deu a chave. Aconteceu que, durante aquelas checagens, ele havia estado substituindo as peças autênticas por falsificações de alta qualidade e movendo os originais para fora do país. Olhei a lista. Cada objeto parecia gritar, denunciando o crime atroz daquele genro ingrato. Ele não apenas roubou a riqueza. Ele roubou a alma, as lembranças da minha família. Usava aqueles objetos sagrados como garantia, como degrau para sua carreira suja, para se gabar de sua riqueza. A raiva explodiu em mim como um vulcão. Bati na mesa com força. Estevão, você é uma besta! Gritei na sala vazia. Lembrei-me do meu pai no seu leito de morte, seus olhos nublados ainda preocupados em preservar o legado para seus descendentes. Ele não sabia que seu genro, a quem amava como um filho, já havia roubado tudo. Essa traição era mais dolorosa que a morte. Limpei minhas lágrimas. Meu olhar se voltou frio como aço. Esta lista era a prova definitiva. A corda que Estevão havia colocado em seu próprio pescoço. Ele pensou que se gabar de seus bens ganharia a confiança da vendedora, sem saber que a vendedora era a verdadeira dona daqueles objetos. Salvei o arquivo, fiz várias cópias. Seria a acusação mais forte no dia do julgamento. Prometi ao meu pai em silêncio. Vou recuperar tudo, até a última peça. Estes tesouros devem retornar para onde pertencem, não para as mãos de um golpista, um traidor como ele. Com a lista humilhante em minha posse, comecei a me comunicar diretamente por e-mail com o Sr. C, pulando Arthur. Criei um e-mail anônimo, o guardião da memória, e comecei um tenso duelo psicológico. Eu sabia que Estevão era desconfiado, arrogante e queria sempre parecer um especialista. Então ataquei essa fraqueza. O primeiro e-mail de Estevão estava cheio de presunção e sondagem. Prezada senhora, estou muito impressionado com a tigela. No entanto, em lustro dourado, há muitas falsificações. Preciso de mais detalhes técnicos. Sua tigela tem o gotejamento de esmalte na base. E qual é a espessura exata da parede? Ao ler suas perguntas, sorri amargamente. Gotejamento de esmalte. Era um termo que eu havia inventado certa tarde, brincando enquanto o ensinava a distinguir cerâmicas. Eu lhe disse que peças de qualidade muitas vezes tinham acúmulos de esmalte na base. Era uma anedota entre nós. Não estava em nenhum livro. E agora ele usava aquele conhecimento amador para me testar. Redigi minha resposta com um tom humilde, mas com a agudeza de um especialista. Prezado Sr. C, o senhor é um grande conhecedor. Minha tigela de fato apresenta esse gotejamento que o senhor mencionou, um sinal das peças de mais alta qualidade. Além disso, na base, possui uma discreta incisão em forma de lua crescente, que, segundo a lenda, era a assinatura particular do artesão para o favorito do sultão. A incisão em lua crescente era um detalhe completamente inventado, que o mestre Josué e eu havíamos adicionado de propósito. Eu queria criar uma característica única, uma doce armadilha para reforçar sua fé cega. Se ele fosse um especialista de verdade, duvidaria. Mas Estevão era um amador com conhecimento fragmentado, cego pela ganância. E como esperava, poucas horas depois, ele respondeu eufórico. Fantástico, a lua crescente. Lembro de ter lido sobre ela em algum texto antigo. Tem que ser autêntica. Diga seu preço. Eu a comprarei. Custe o que custar. Eu a quero. Ele havia caído.
Acreditou no detalhe falso porque satisfazia seu ego e sua imaginação. Acreditou que havia encontrado uma peça única, um tesouro inédito. Sua autoconfiança havia matado sua cautela. Não respondi imediatamente. Deixei-o esperando. Deixei seu desejo se intensificar. Na negociação, o silêncio também é uma arma. Imaginei-o andando de um lado para o outro em seu apartamento de luxo na Suíça, checando seu e-mail constantemente, temendo que a peça caísse em outras mãos. A sensação de tê-lo em meu poder, de controlar suas emoções à distância, me deu uma estranha satisfação. Antes, eu era sempre a que esperava. Agora, eu era a que puxava os fios. Era tarde. Fechei o laptop. Meu reflexo na tela escura mostrava um rosto mais magro, com olhos profundos, mas cheios de fúria. Eu já não era a esposa ingênua. A traição havia me forjado em uma guerreira. Estevão, desfrute de seus últimos momentos de euforia, porque seu pesadelo só acaba de começar. Assim como havia previsto, o peixe grande não resistiu à isca. Depois de confirmar o detalhe falso da lua crescente, Estevão perdeu toda a cautela. Aceitou o preço astronômico que propus, um valor que poderia comprar um edifício inteiro no centro de São Paulo. Mas sua ambição não parou por aí. Queria usar a compra para lavar o enorme capital que havia acumulado. No entanto, para reunir o dinheiro em espécie que a vendedora exigia, ele teve que se mover rápido. Através dos relatórios financeiros que Lacerda obteve de fontes de shadow banking, vi como ele começou a vender suas ações, hipotecar sua mansão na Suíça e pegar dinheiro emprestado com agiotas. Era um jogador desesperado, apostando tudo em uma última cartada, convencido de que ganharia. Mas o que mais me doeu foi ver como ele estendeu seus tentáculos gananciosos à sua terra natal, arrancando o último refúgio dos próprios pais. Certa manhã, escutando pelo bug no telefone de Odete, ouvia falar com uma voz trêmula e lacrimosa. Estevão, meu filho, você tem certeza. A casa de veraneio no interior de Minas Gerais é onde honramos nossos ancestrais por gerações. Se a vendermos, o que diremos à família? E quando envelhecermos, para onde iremos? A voz de Estevão soou fria e cruel. Mãe, não seja sentimental. Para que você quer aquela casa caindo aos pedaços? Eu preciso do dinheiro agora para um grande negócio. Quando eu fechar, eu a trarei para a Suíça para viver como reis. Venda rápido. Estou recebendo uma boa oferta. Não a deixe escapar. Mas seu pai está doente. Odete protestou fracamente. Ora, vamos curá-lo aqui. Os remédios daqui são os melhores. Mãe, se você me ama e ama seu neto, faça-o agora. Você não quer que o pequeno Marcelo sofra como eu sofri, certo? Ao ouvir o nome de Marcelos, Odete pareceu hipnotizada. Enxugou as lágrimas e sua voz se tornou firme. Tudo bem, eu venderei. Tudo pelo futuro do meu neto. Tirei os fones e os joguei sobre a mesa, furiosa. Para ele, o túmulo de seus ancestrais, seu berço, o refúgio de seus pais na velhice, tudo era mercadoria. Ele pintou um paraíso para enganá-los e deixá-los sem teto. Poucos dias depois, pela câmera, vi Odete assinar a venda da casa. Suas mãos tremiam, mas seus olhos brilhavam ao ver o adiantamento. Ela murmurou: que os ancestrais abençoem meu neto para que ele se dê bem. Quando for rico, ele construirá um templo maior para todos vocês. Ela não sabia que esse dinheiro jamais chegaria ao neto, e que o sonho suíço era uma ilusão. Quando Estevão caísse, eles perderiam a casa e não teriam para onde ir. Sua devoção cega e ganância os haviam tornado cúmplices da sua própria ruína. Eu assistia a tudo com uma mistura de pena e amarga satisfação. Eles haviam atraído a própria desgraça. Após reunir o dinheiro, Estevão propôs fazer a transação em um banco de segurança máxima em Zurique. Alegava segurança, mas eu sabia que ele queria evitar trazer uma grande soma de dinheiro para o Brasil e manter a peça no exterior para vendê-la facilmente. Eu não podia permitir. Meu objetivo era atraí-lo para o Brasil para que enfrentasse a justiça. Aqui,
Adotei o papel de uma vendedora com um forte senso de pátria, um tanto antiquada e excêntrica. Respondi com um tom orgulhoso e firme. Prezado senhor, receio que o senhor tenha entendido mal meus desejos. Esta tigela não é uma simples mercadoria. É a alma do nosso povo, o legado dos nossos ancestrais. Ficou longe por tempo demais. Quero que retorne e permaneça em sua terra. Dei uma pausa e continuei a digitar. Meu princípio é inegociável. A transação deve ocorrer no Brasil, na minha residência, para que eu possa prestar meus respeitos aos meus ancestrais antes de entregá-la. Se não puder cumprir esta condição, cancelarei a venda e encontrarei um comprador com mais sensibilidade. Enviei o e-mail e esperei nervosamente. Eu estava apostando em sua ganância e arrogância. Para alguém tão desesperado por possuir a peça, uma rejeição por uma razão tão absurda o enfureceria, mas também o estimularia. Além disso, ele se achava tão esperto que não pensaria que uma vendedora antiquada como eu poderia ser um perigo. E, como esperado, 2 dias depois, ele respondeu, mudando o tom, mostrando respeito pelo meu patriotismo. A senhora está absolutamente certa, madame. As raízes chamam. Aprecio muito seu sentimento. Aceito realizar a transação no Brasil. Voarei o mais rápido possível. Espero que a senhora mantenha a sua palavra. Ao ler suas falsas palavras, senti náuseas. O homem que havia vendido sua consciência e sua família usava agora um discurso patriótico para me enganar. Reprimi meu nojo e sorri friamente. Ele havia mordido a isca. Não sabia que Guarulhos não era um tapete vermelho para um herói, mas a porta da morte que o esperava. Eu havia preparado uma armadilha perfeita na mesma casa onde ele havia me traído. Ele entraria com o orgulho de um vencedor, apenas para descobrir que era um peão no meu tabuleiro. Liguei para Lacerda. Ele mordeu a isca. Aceita vir. Prepare tudo. Que não haja erros. Lacerda respondeu eufórico. Perfeito. Já falei com a Polícia Federal. Assim que ele puser os pés no aeroporto e fizer a transação, fecharemos o cerco. O jogo estava chegando ao fim. Estevão, desfrute de seus últimos dias de liberdade. A pátria que você usa como desculpa será sua prisão eterna. Apesar de aceitar vir ao Brasil, a natureza desconfiada de Estevão o fez impor uma última exigência. Ele pediu um certificado de datação por carbono 14 e uma análise espectrográfica da pasta cerâmica, realizada por um instituto de prestígio. Ele pensava que este era o filtro final. Se a peça passasse neste teste científico, era 100% autêntica. Li seu e-mail sem vacilar. Mestre Josué e eu já havíamos antecipado esse movimento. Levei o fragmento original, aquele que eu havia sacrificado, ao Instituto de Patrimônio Cultural da USP. Dr. Braga, outro velho amigo do meu pai, me recebeu. Coloquei o fragmento na mesa e disse com sinceridade: Doutor, preciso da sua ajuda. Preciso de uma análise de datação e composição para este fragmento. Mas no certificado, por favor, coloque amostra de tigela de lustro dourado, coleção particular. Não fragmento. Juro que não estou fazendo isso por lucro, mas para trazer justiça e punir alguém que saqueou o patrimônio nacional. Dr. Braga pegou o fragmento, comovido pela sua beleza. Ele sabia da tragédia da minha família. Depois de um longo silêncio, assentiu com firmeza. Combinado. Confio em você como confiei no seu pai. A ciência está a serviço da verdade, e às vezes, para protegê-la, é preciso ser flexível. Eu farei isso. 3 dias depois, recebi o certificado com o selo oficial do Instituto. A análise confirmava que a amostra datava do século XV e que a composição da argila e do esmalte correspondia a amostras dos antigos fornos. Era um certificado mais real que a própria realidade, uma sentença de morte para a ganância de Estevão. Escaneei o certificado e o enviei a ele. Pude imaginar seu rosto de triunfo do outro lado da tela. Ele acreditava na ciência, nos números, mas se esqueceu de que o ser humano é a variável mais imprevisível. Ele não podia imaginar que a amostra analisada era real,
mas o objeto que ele ia comprar era falso. Ao receber o certificado, Estevão se sentiu invencível. Respondeu instantaneamente: Excelente. Não tenho mais dúvidas. Reservei um voo. Estarei no Brasil neste sábado. Deixe tudo pronto. Meu dinheiro está a postos. Li a mensagem com um sorriso frio. Este certificado não apenas provava a antiguidade do fragmento, mas também a estupidez de Estevão e seu trágico fim. Ele mesmo havia assinado sua sentença ao confiar cegamente no que via, sem saber que por trás dessa aparente verdade se abria um abismo de engano. O certificado de morte, pensei, o levaria ao pico da esperança, apenas para jogá-lo no inferno do desespero. Estevão, você gosta da verdade? Eu a mostrarei, mas uma verdade tão amarga que você jamais quererá engoli-la. À medida que o dia do retorno de Estevão se aproximava, a tensão crescia. Mas era a tensão do caçador antes do tiro. Do outro lado do oceano, Estevão dava os passos finais da cartada da sua vida para reunir a enorme soma em dinheiro. Ele não apenas vendeu seus bens e contraiu empréstimos, mas fez algo terrível. Desfez-se das antiguidades autênticas que havia roubado da minha família, entrando em contato com traficantes de arte notórios no mercado negro europeu. Através da rede de informações que Lacerda havia estabelecido com a ajuda da Interpol, rastreamos cada um dos seus movimentos. Ele vendeu a taça de frango Ming a um chefão em Macau por uma fração do seu valor real. Vendeu o par de vasos a um colecionador anônimo no Oriente Médio. Cada vez que recebia um relatório, meu coração se encolhia. Era o legado do meu pai, a alma da minha família sendo retalhada e vendida. Mas eu tinha que aguentar. Cada transação, cada fatura, cada ligação foi gravada como prova irrefutável dos seus crimes de contrabando e lavagem de dinheiro. Lacerda me ligou, a voz urgente, mas excitada. Safira, ele acaba de fechar a última venda. Reuniu o dinheiro e o transferiu para uma conta intermediária em Hong Kong, pronto para trazê-lo para o Brasil. A Interpol tem a lista de compradores e todas as provas. A ficha criminal dele já está mais grossa que um dicionário. Apertei o telefone. Obrigada, Lacerda. Ele não tem escapatória agora. É isso mesmo, continuou Lacerda. Quando ele aterrissar em Guarulhos, pensará que é um rei. Não sabe que algemas brilhantes estão esperando para lhe dar as boas-vindas. E desliguei e olhei para o retrato do meu pai. Papai, já quase recuperei sua honra. Aqueles que mancharam o nome da nossa família pagarão 100.000 vezes por isso. Estevão arrumou sua bagagem com regozijo, sonhando com a lendária tigela que mudaria sua vida. Ele pensava que era o vencedor, mas não sabia que havia perdido o jogo desde o início. Apostou com a ganância e a traição, e o preço só podia ser a destruição. Olhei-me no espelho. Meu rosto já não era o de uma mulher abatida e triste, mas o de alguém frio e distante, forjada na tempestade. Na tarde anterior ao retorno de Estevão, fui ao mercado. Comprei um grande buquê de rosas brancas, aquelas que ele costumava dizer que simbolizavam o amor puro. Coloquei-as em um vaso de cristal no centro da mesa da sala de jantar. Desci à adega e tirei uma garrafa de vinho Safra de 1982. O vinho que meu pai guardava para o nascimento do seu primeiro neto. O jantar daquela noite foi suspeitosamente opulento. Na mesa, os pratos favoritos dos meus sogros: pato assado, bolinhos de bacalhau, frutos do mar frescos. O aroma preenchia a casa, mas não dissipava o frio que se infiltrava por todos os cantos. Meus sogros olharam a mesa atônitos. Odete perguntou: Para que é este banquete? No outro dia você disse que não tinha dinheiro nem para o pão. Eu sorri e servi seu vinho. Sua cor vermelha intensa como sangue. Coma, mãe. Pensei bem. Os dias difíceis estão prestes a acabar. Amanhã tudo acabará e nossa família iniciará uma nova etapa. Quis oferecer um bom jantar para nos despedirmos dos velhos tempos. Ao ouvir, os dias difíceis estão prestes a acabar. Os olhos de Odete brilharam. Ela certamente pensou que eu havia conseguido dinheiro, ou que Estevão estava prestes a chegar para salvá-los.
Ela pegou os talheres com entusiasmo. Eu sabia. Minha nora é muito capaz. Quando Estevão voltar, juntos vocês poderão resolver tudo. Coma, Reginaldo. Coma e reúna forças para desfrutar do que está por vir. Meu sogro, em sua cadeira de rodas, emitia alguns sons ininteligíveis, mas seus olhos também brilhavam de ganância ao ver o vinho. Observei-os comer vorazmente. Davam-me pena e nojo. Comiam sobre o meu suor, sobre o sacrifício do meu pai, sobre a própria traição. Levantei minha taça. Através do cristal, suas figuras pareciam distorcidas. Não eram pais, eram sanguessugas. Dei um gole, a amargura correndo pela minha garganta. Pousei o copo na mesa, o som agudo quebrando a falsa alegria. Olhei Odete nos olhos, minha voz suave, mas cortante. O jantar está bom, mãe? Desfrute-o e lembre-se bem dele porque pode ser o último jantar em família que eu preparo para a senhora. Odete congelou. Um pedaço de pato assado semi-mastigado. Olhou para mim, seu instinto lhe dizendo que algo estava errado. Engoliu apressadamente. O que você quer dizer? O último jantar? Você vai a algum lugar? Eu não respondi, apenas sorri. Um sorriso que a congelou. Lá fora, o vento se intensificou, anunciando a tempestade que estava prestes a se desencadear. A atmosfera se tornou densa. Lentamente, tirei um envelope grosso da minha bolsa e o deslizei pela mesa em direção a Odete. Ela olhou para ele, suas mãos tremendo como se contivesse um monstro. Abra, mãe. É um presente. Ela implorou com os olhos, mas eu insisti. Com os dedos desajeitados, ela rasgou o envelope. Uma pilha de fotos caiu sobre a mesa. Eram fotos de Estevão sorrindo radiantemente ao lado de Patrícia e do filho deles no exterior. Fotos deles fazendo compras, de Estevão ajoelhado para calçar sapatos no filho, imagens nítidas de uma família feliz, uma família onde eu não existia. O rosto de Odete se esvaiu em sangue. Olhou para mim, seus lábios se movendo sem emitir som. Meu sogro, em sua cadeira de rodas, tentou se aproximar para ver e começou a gemer, a baba caindo pelo queixo. Antes que pudessem se recuperar, liguei a TV. O vídeo de Odete escondida no escritório, colocando as antiguidades em uma sacola e regateando com o traficante na porta dos fundos, apareceu na tela grande. Sua voz ecoou no silêncio. Venda rápido para mandar o dinheiro para Estevão, que se dane a esposa dele. Foi como um tapa na cara. Odete deixou cair as fotos, tremendo violentamente. Olhou para mim, seus olhos passando do horror para a raiva e depois para o súplica. Safira, você sabia de tudo. Você estava me espionando. Eu só fiz isso por necessidade. Levantei-me e me aproximei dela, sussurrando em seu ouvido. Necessidade. Necessidade suficiente para vender as lembranças dos seus sogros, sua própria honra, para sustentar seu filho golpista e a amante dele. Necessidade suficiente para pôr veneno no meu chá todas as noites, para que eu não pudesse ter filhos. Ao ouvir sobre o chá, Odete desabou no chão aterrorizada. Você sabe disso também. Não foi minha culpa. Foi Estevão. Ele me convenceu. Comecei a rir, uma risada amarga que ecoou na casa vazia. Sim, seu filho precioso me enganou. O seguro, o mundo inteiro, ele vivendo como um rei, e eu aqui trabalhando como uma mula para pagar as dívidas dele. O que a senhora pensou que eu era, um fantoche? Olhei para os dois velhos trêmulos, sem sentir compaixão alguma. Eles haviam matado minha lealdade. Eu enviei todas essas provas para a polícia e para meus advogados. Amanhã, quando seu filho puser os pés nesta casa, não será como um herói salvador, mas como um criminoso procurado. Ao ouvir isso, os olhos de Odete reviraram. Ela espumou pela boca e desmaiou. Meu sogro gritava desesperadamente, muco e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu não me importei. Não chamei um médico nem a ajudei a se levantar. Na manhã seguinte, antes que o sol dissipasse a neblina,
Eu já estava na porta do quarto deles. Um táxi esperava lá fora. Não lhes dei tempo para se prepararem ou implorarem. Odete, ao acordar, parecia 10 anos mais velha. Ao me ver, ajoelhou-se e abraçou minhas pernas. Safira, por favor, me perdoe. Perdoe Estevão. Afinal, vocês foram marido e mulher por 10 anos. Afastei suas mãos como se tocasse algo sujo. Não me fale de afeto. A senhora o vendeu há muito tempo. Agora, por favor, saia da minha casa. Esta casa é minha propriedade. Não tenho obrigação de sustentar aqueles que conspiraram para me destruir. Sair de casa? Odete gaguejou. Mas para onde vamos? A casa no interior de Minas Gerais. Eu a vendi. Esse é o problema da senhora. Eu a interrompi. A senhora a vendeu para enviar o dinheiro ao seu filho. Pois bem, que ele a hospede na Suíça agora. Joguei um papel com o endereço da delegacia de polícia mais próxima para ela. Ou pode ir para cá e se entregar. Na cadeia, pelo menos a senhora terá comida e teto. Meu sogro chorava em sua cadeira de rodas. Talvez ele se arrependesse, mas era tarde demais. Fiz um sinal para os seguranças que havia contratado. Eles pegaram as malas deles e os escoltaram até a porta. Os gritos de Odete ecoavam na rua. Vizinhos, minha nora está pondo os sogros na rua. Ingrata, malvada. Os vizinhos olhavam, mas ninguém interveio. Haviam me visto cuidando deles sozinha por anos. Observei-os se afastarem no táxi. A casa no interior de Minas Gerais, seu último refúgio, vendida pela ganância. Agora estavam verdadeiramente sem teto. Quando o portão de ferro se fechou, o silêncio tomou conta da mansão. Senti um vazio imenso, mas também um grande alívio. Eu havia extirpado o tumor que me consumia. Doloroso, sim, mas necessário para continuar vivendo. Terminei com vocês dois, disse a mim mesma. Agora só resta você, Estevão. O voo de Zurique aterrissou em Guarulhos ao meio-dia. Não fui recebê-lo, mas através do rastreador que um investigador particular havia instalado em seu telefone, eu soube que ele havia chegado. Ele não veio sozinho. Estava acompanhado por um advogado estrangeiro e 2 guarda-costas corpulentos com ares de um milionário poderoso que retorna ao lar. Eu esperava na sala de estar. Havia preparado um bule de chá requintado, o favorito de Estevão. O aroma preenchia a sala, mas não aliviava a tensão. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Estevão para o número do guardião da memória. Estou em São Paulo. Onde é a transação? Quero ver a peça agora. Respondi lentamente. Bem-vindo de volta. O local da transação é 18 Travessa Tranquila, Morumbi. Aguardo-o. 18. Travessa Tranquila. O endereço desta mesma casa, a casa onde ele havia vivido, onde havia me enganado e de onde havia fugido. Imaginei seu espanto ao ler o endereço. Ele pensaria que era uma estranha coincidência ou que a misteriosa vendedora havia comprado sua antiga casa. Com sua arrogância, ele certamente se inclinaria para a segunda opção. Riria, pensando que o destino lhe sorria, que retornar à sua antiga casa para fechar o maior negócio da sua vida era um sinal de sua vitória absoluta. Ele jamais acreditaria que sua ingênua esposa estava por trás de tudo. Pela câmera de segurança, vi chegar um Mercedes preto. Estevão desceu, impecável, em um terno de grife, olhando a casa com desdém, e depois tocando a campainha. Levantei-me, ajustando meu vestido de seda azul, a cor do lustro dourado, a cor do céu após a tempestade. Fui abrir a porta, não para receber um marido, mas um inimigo entrando na armadilha final. A pesada porta de madeira se abriu. Estevão estava ali. Seu sorriso desapareceu ao me ver, Safira, e não uma velha desconhecida. Seus olhos se arregalaram como se visse um fantasma. Eu sorri, um sorriso suave, mas letal. Olá, Estevão. Há quanto tempo? Por um instante, vi pânico em seus olhos, mas rapidamente seu instinto de sobrevivente lhe devolveu uma falsa calma. Ele sinalizou para seus acompanhantes ficarem para trás,
sussurrando que era um assunto de família que ele resolveria sozinho. Ele ainda pensava que era uma coincidência, ou que eu estava agarrada à casa para fazê-lo ter pena de mim. O portão se fechou, prendendo-o na jaula que eu havia construído. Ele entrou no pátio, seus caros sapatos de couro ecoando no chão de ladrilhos. Olhou ao redor com uma mistura de curiosidade e desprezo. "Você ainda está aqui?" perguntou sua voz fria, como se falasse com uma serviçal. "Pensei que minha mãe havia vendido esta casa. Ou você está tentando algum truque para ficar com o pouco que resta?" Eu não respondi, apenas o convidei a entrar com um gesto solene. "Entre, por favor. Não vamos conversar no pátio. O chá está pronto, as flores no lugar. Só faltava você." Estevão franziu a testa. Minha calma o incomodava. Ele entrou na sala de estar. Seus olhos pousaram nas rosas brancas, na garrafa aberta de vinho de safra. Um sorriso zombeteiro apareceu em seus lábios. "Que detalhe! Rosas brancas, vinho caro. Você está tentando me reconquistar com estes truques baratos? Ou quer me implorar por caridade?" Ele se sentou na poltrona principal com ares de superioridade. Para ele, eu ainda era a mesma mulher submissa. Ele não sabia que a mulher à sua frente havia sido forjada no fogo da traição, mais afiada que qualquer faca. "Olhe, Safira", disse, tamborilando os dedos na mesa. "Não tenho tempo para seus dramas. Vim me encontrar com a nova proprietária desta casa para um negócio importante. Seja boa e desapareça. Não me force a chamar a segurança para expulsá-la." Olhei para ele sentindo uma mistura de pena e nojo. O homem que amei mais que minha vida me tratava agora como lixo. Ele não perguntou pelos pais nem como eu havia sobrevivido a estes 3 anos. Só pensava em dinheiro e aparências. Sentei-me em frente a ele com a coluna reta. Olhei-o nos olhos, meu olhar firme. "Você queria conhecer a proprietária desta casa. Você queria conhecer a vendedora da lendária tigela de lustro dourado. Você a tem à sua frente." Minha declaração caiu no silêncio, mas Estevão só respondeu com uma gargalhada ruidosa, como se tivesse ouvido a piada do século. "Você, a vendedora", disse, limpando uma lágrima de riso. "Safira, você perdeu o juízo? Uma mulher como você que teve que pedir dinheiro à minha mãe até para o supermercado, vai possuir um tesouro nacional. Quem você está tentando enganar?" Ele se inclinou para a frente. "Já entendi. Você ouviu que eu viria comprar antiguidades e quer tirar algum dinheiro. Quanto você quer? R 500 minétrios e L, R 500 mil, R 1 milhão. Considere como pagamento por cuidar dos meus pais. Pegue e saia." Permaneci impassível. Quando ele terminou de rir, falei, minha voz calma, mas com uma autoridade que apagou seu sorriso. "Terminou? Que bom. Agora deixe-me contar uma verdade. Esta casa, esta terra e até sua vida estão nas minhas mãos." Tirei uma pilha de documentos de uma gaveta e os joguei sobre a mesa. Eram as escrituras da casa em meu nome e uma cópia do certificado de datação da tigela que eu havia lhe enviado. Estevão pegou-o, seu rosto empalidecendo a cada momento. Levantou o olhar, sua confiança começando a vacilar. "Como você tem isto?" A misteriosa vendedora. "Era você." "Sim, era eu", respondi, minha voz gélida. "Eu era quem se correspondia com você, quem o ensinou a distinguir o lustro dourado e quem tem o que você mais deseja. Pensou que era coincidência?" Ele se recostou na poltrona, respirando com dificuldade. O medo estava começando a tomá-lo, mas a ganância ainda era mais forte. "Bem, se você é a vendedora, melhor entre família. Nos entenderemos. Dê-me a peça e eu a pagarei. Considere-se sortuda." Ele ainda não percebia que estava à beira do abismo. Ele ainda acreditava que o dinheiro resolvia tudo. Senti pena da sua ignorância. "Pagar em dinheiro vivo?" Repeti com um sorriso amargo. "Você planeja me pagar com o dinheiro que obteve vendendo a preço de banana as antiguidades do meu pai? Ou com o dinheiro que você roubou do seguro com sua própria morte falsa?" Minha pergunta foi como um balde de água fria. Estevão pulou. "O quê? O que você está dizendo?" "Você sabe. Eu sei de tudo."
Eu o interrompi, meu olhar afiado. Sei que você vive na Austrália com Patrícia, que tem um filho de 3 anos e que convenceu sua mãe a vender a casa da família. Pensou que podia me enganar? Você se enganou, Estevão. Não passei estes 3 anos chorando. O ar na sala estava irrespirável. Estevão me encarava, o suor batendo em sua testa. Ele percebeu que eu já não era o cordeiro que podia manejar à vontade, mas sim um lobo mostrando os dentes. Tentou recuperar o controle, mudando para um tom suave e conciliador. Safira, meu amor, isto é um mal-entendido. Sei que você está zangada, mas eu tive meus motivos. Fiz tudo para construir um futuro, para dar uma vida melhor a você e aos meus pais. Olhe, agora sou um homem de sucesso e voltei por você. A coisa com Patrícia foi um erro. Eu o consertarei. Dê-me a tigela. Eu a venderei por uma fortuna e teremos muito dinheiro. Eu lhe darei o que você quiser. Vê-lo atuar embrulhou meu estômago. Ele realmente pensava que eu era estúpida o suficiente para perdoar seus crimes por dinheiro e afeto? Eu não respondi. Apenas servi-lhe uma xícara de chá, o mesmo chá que eu havia lhe preparado antes do seu voo fatídico. Beba, é o seu favorito, lembra? Ele hesitou, temendo que eu o tivesse envenenado como sua mãe havia feito comigo. O que há de errado? Você está com medo? Sorri com desdém, bebendo da minha própria xícara. Relaxe, não sou tão ruinosa quanto sua família. Quero que você viva, para viver para ver o preço das suas ações. Pousei a xícara e olhei-o nos olhos. Estevão, uma última pergunta. Nestes 3 anos, enquanto você estava com sua amante e seu filho, gastando meu dinheiro, você sentiu nem por um instante remorso ou pena de mim? Estevão desviou o olhar, depois me olhou com crueldade infinita. Sua farsa havia acabado. Remorso? Ele zombou. Como você é ingênua, Safira! Nos negócios e no amor, os espertos sobrevivem e os tolos perecem. Você era submissa e burra, então era sua vez de sofrer. Essa é a lei da vida. Não lhe devo nada. O amor é a coisa mais barata que existe. Só o dinheiro e o poder são eternos. Sua resposta foi a faca final que cortou o último fio que me ligava a ele. Já não sentia dor, apenas vazio absoluto e desprezo. Assenti e sorri. Um sorriso de libertação. Muito bem dito. Obrigada por me mostrar seu verdadeiro rosto. Então, hoje acertamos as contas. Você quer a tigela? Tudo bem, eu a darei a você. Levantei-me e fui até a vitrine onde guardava uma elegante caixa de brocado vermelho. Estevão me seguiu com o olhar, seus olhos brilhando de ganância. Ele havia esquecido toda a cautela. Só via o prêmio, não a foice que se aproximava dele. Coloquei a caixa sobre a mesa. Estevão se lançou e a abriu com as mãos trêmulas. A tigela de lustro dourado apareceu deslumbrante. Ele a pegou, a acariciou, murmurando louvores. Em seus olhos estava apenas a obsessão de um viciado e o cálculo de um comerciante. É perfeita. Aqui está a lua crescente. Sussurrou, absorto em sua fantasia de vitória. Virou-se para mim, triunfante. Tudo bem, diga o preço. Tenho o dinheiro pronto. Quando a vender, eu lhe darei uma boa soma para que possa se aposentar como pagamento por cuidar da casa. Não disse nada. Peguei meu celular e o coloquei na mesa com a tela virada para ele. Antes de falar de dinheiro, acho que você deve atender a esta ligação. É mais importante que essa tigela. Justo então, o luxuoso telefone de Estevão começou a tocar. Era uma ligação da Europa do seu principal contato no mercado negro. Ele atendeu, pondo no viva voz para me impressionar. Alô, senhor Silva, estou em São Paulo. Antes que pudesse terminar, uma voz furiosa e aterrorizada gritou em português do outro lado. Estevão, seu maldito golpista, você me enganou. Toda a mercadoria que você me vendeu, a taça de frango, os vasos, tudo foi confiscado pela Interpol e pela Polícia Federal. Dizem que é material roubado com mandado de busca internacional. O rosto de Estevão se desfez.
O quê? O que você está dizendo? Minha mercadoria era herança de família, com papéis. Herança o caramba! Eles têm provas de que foi roubada da família Fan no Brasil. Fui preso. Minhas contas estão congeladas. E sabe de uma coisa? Eu o entreguei. Suas contas na Suíça acabam de ser bloqueadas por ordem judicial internacional. Você está acabado. Seu filho dá. A ligação foi cortada. O telefone de Estevão caiu no chão e se estilhaçou. Ele ficou paralisado. O rosto sem uma gota de sangue. O olhar perdido. Contas bloqueadas, mercadoria confiscada. Ele murmurou como um autômato. Todo o seu dinheiro. Tudo o que havia arriscado havia evaporado. Ele não apenas estava arruinado, mas tinha uma dívida gigantesca e um mandado de prisão internacional. Levantei-me cruzando os braços. O que houve? Boas notícias do seu sócio? Seu dinheiro desapareceu? Estevão se virou para mim, o medo em seus olhos se transformando em fúria cega. Apontou para mim, gritando. Foi você. Você avisou a polícia. Você me armou uma cilada. Sim, fui eu, respondi, minha voz firme. Enviei todos os documentos de propriedade à Interpol meses atrás. Esperei que você vendesse tudo para que cometesse os crimes de receptação de bens roubados e lavagem de dinheiro. Pensou que eu ia deixar você vender o suor e as lágrimas do meu pai? Estevão tropeçou e caiu em uma cadeira. Olhou a tigela em suas mãos, sua última esperança. Ele a abraçou como um salva-vidas em um mar de fogo. Ainda tenho isto. É autêntica. Vou vendê-la. Vou recomeçar. Olhei para ele com pena. Um jogador arruinado agarrado a um bilhete de loteria falso. Abrace-a, Estevão. Veja se ela o salva das algemas que esperam lá fora. Enquanto Estevão mergulhava no pânico, a porta da sala de estar se abriu abruptamente. Várias figuras em uniformes da Polícia Federal entraram. Na frente, Lacerda com um grosso dossiê na mão, seguido por agentes da Unidade de Crimes Econômicos e um representante da Interpol. A atmosfera congelou. Os dois guarda-costas de Estevão levantaram as mãos, rendendo-se. Estevão permaneceu petrificado no centro da sala. Um agente deu um passo à frente e leu o mandado com uma voz clara. Estevão Garcia está sob prisão por crimes de fraude, lavagem de dinheiro e tráfico ilícito de bens culturais internacionalmente. Tudo o que disser pode ser usado contra o senhor. O som metálico e frio das algemas se fechando ressoou na sala. Estevão reagiu, gritando e se debatendo como um louco. Eu não sou a vítima, foi ela. Essa mulher má me armou uma cilada. A tigela é falsa. Ela me enganou. Lançou-se sobre mim com os olhos injetados de sangue, mas os agentes o detiveram. Permaneci sentada, bebendo meu chá. Lacerda se aproximou. O senhor se engana, senhor Garcia. Não estamos prendendo-o por esta tigela falsa. Esta foi apenas a isca. Estamos prendendo-o por simular sua morte há 3 anos para embolsar uma apólice de seguro milionária, por lavagem de dinheiro através das contas dos seus pais e pela longa lista de antiguidades que roubou da família da sua esposa e vendeu no exterior. Ao ouvir isso, Estevão desmoronou, caindo de joelhos. Olhou para mim suplicante. Safira, eu errei. Ajude-me, por favor. Diga a eles que somos marido e mulher. Levantei-me e me aproximei dele. O homem que eu outrora adorei era agora um criminoso covarde. Balancei a cabeça. Marido e mulher? Essa relação morreu no dia em que você foi para a Austrália com sua amante. No dia em que me deixou pagando suas dívidas. Hoje, estou apenas ajudando a justiça a ser feita. Enquanto o levavam, seus olhos permaneceram fixos na tigela sobre a mesa, sua última e frágil esperança. Não toque nela, gritou. É autêntica, tenho o certificado, é minha. Olhei para ele e, em seguida, peguei a tigela lentamente. A luz se refletia em seu esmalte dourado, criando uma beleza hipnótica.
Girei-a nas mãos e depois olhei Estevão nos olhos com um sorriso triste. Você ainda pensa que é autêntica, Estevão? Você acredita em um papel, mas esquece que quem criou essa ilusão fui eu. Você está mentindo. Estevão gaguejou. Deixe-me mostrar-lhe o seu verdadeiro valor, eu disse e a soltei. A bela tigela de lustro dourado caiu no chão de ladrilhos. Crac! O som agudo e dilacerante quebrou o silêncio. Os cacos saltaram para todos os lados, revelando a pasta cerâmica nova e sem tratamento sob a sofisticada camada de esmalte envelhecido. Estevão abriu os olhos e a boca. Um grito sufocou em sua garganta. Olhou os pedaços como se visse sua própria vida estilhaçada. Por quê? Por que você a quebrou? Tirei o pó das minhas mãos. Porque é falsa, assim como a sua personalidade, como o seu amor, como a família feliz que você montou no exterior. Tudo é uma farsa. Uma camada brilhante para esconder um núcleo podre. Usei um fragmento autêntico da minha mãe. Sacrifiquei minha memória mais sagrada para criar esta armadilha e pegar o demônio ganancioso que está dentro de você. Vê agora que aquilo por que você arriscou a vida não passa de um punhado de argila sem valor? Estevão enterrou a cabeça tremendo. Essa verdade era mais cruel que qualquer sentença. Ele havia perdido. Perdeu o dinheiro e a batalha de inteligência contra a mulher que sempre havia subestimado. Levaram-no humilhado. O tilintar das algemas foi o hacking de uma vida desperdiçada. O julgamento ocorreu 3 meses depois e capturou a atenção da mídia. Fui ao tribunal não como uma esposa vítima, mas como a protetora do legado da minha família e a principal testemunha. Com calma, apresentei cada prova, cada engano. Diante da evidência esmagadora, Estevão se declarou culpado. Foi sentenciado a 30 anos de prisão por fraude, lavagem e tráfico de antiguidades. Patrícia, sua amante, foi extraditada e sentenciada a 15 anos de prisão como cúmplice. Mas o fim mais trágico foi o dos meus sogros. Após serem despejados da casa, sem teto e com o choque da condenação do filho, Reginaldo sofreu outro derrame que o deixou completamente paralisado. Odete, a mulher que havia passado a vida calculando, viu-se sem nada, empurrando a cadeira de rodas do marido em um deprimente asilo público na periferia. Fui vê-los uma última vez. No quarto úmido, Odete, envelhecida e grisalha, alimentava o marido. Ao me ver, tentou me pedir dinheiro, mas, ao encontrar meu olhar gélido, baixou a cabeça, suas lágrimas caindo na tigela de mingau. Eu não disse nada, nem lhes dei um centavo. Apenas deixei sobre a mesa uma foto antiga da sua família de quando a ganância ainda não havia devorado sua consciência. Esse foi o castigo mais cruel. Viver com o remorso, lembrando um passado perdido. Eles semearam ventos e agora colhiam tempestades. Solidão, pobreza e doença foram sua verdadeira sentença. Dei meia volta e saí, deixando para trás o suspiro de vidas arruinadas pelo dinheiro. 1 ano depois, a tempestade havia passado. A velha mansão foi restaurada e convertida em um pequeno museu particular chamado O Refúgio das Almas. Ali, estão expostas as antiguidades que, com a ajuda de Lacerda e das autoridades, recuperei de todo o mundo. Cada peça atrás de seu vidro brilha com a beleza serena do tempo, como testemunhas ressuscitadas. Em uma manhã de outono, enquanto o sol dourado inundava o pátio, caminhei pelo jardim segurando a mão do pequeno Léo. Eu o havia adotado de um orfanato há alguns meses, um menino de olhos brilhantes e um sorriso doce. Embora as sequelas do chá me impedissem de ser mãe biológica, aprendi que a maternidade vem do amor e do cuidado, não apenas do sangue. Léo parou em frente à vitrine onde eu guardava os fragmentos da tigela falsa como um lembrete. Olhou para mim com seus olhos grandes. Mamãe, por que você guarda esta tigela quebrada? Ela não é tão bonita quanto as outras. Eu me agachei e acariciei seu cabelo. Filho, esta tigela, embora quebrada e falsa, me ensinou a lição mais valiosa sobre a verdade. Às vezes, o que brilha por fora não é ouro, e o autêntico, mesmo que rachado,
é mais valioso que uma mentira perfeita. O menino assentiu, embora talvez não tenha entendido completamente. Então, com a inocência própria da sua idade, perguntou-me algo que me apertou o coração. Mamãe, e onde está meu papai? Todos os meus amigos têm um. Olhei para o céu azul, onde nuvens brancas flutuavam preguiçosamente. A imagem de Estevão, a dor. Tudo havia se desfeito como fumaça. Abracei meu filho, aspirando seu cheiro de infância, e senti uma paz imensa. Seu papai, meu amor, é alguém que foi para muito longe para pagar por seus erros. Mas não fique triste porque você me tem. Você tem seu avô que cuida de você do céu. E você se tornará um homem bom e honesto, certo? Sim, e eu vou proteger você, mamãe. Léo disse com determinação antes de sair correndo atrás de borboletas. Levantei-me, sentindo a brisa fresca. O passado havia se fechado atrás das portas de uma prisão. O futuro, radiante e cheio de esperança, abria-se diante de mim como um novo amanhecer. A justiça e a felicidade não são algo que se pede, mas sim algo que se conquista e se constrói com as próprias mãos.